Dirigir não é só sobre você, é o tema do vídeo de hoje. Eu me chamo Thaís Alves, eu sou terapeuta e especializada no medo de dirigir. E aí, como assim, Thaís, né? Esse medo não é sobre mim. Esse medo de dirigir, ele não diz só sobre você. Dirigir não diz somente sobre você. Dirigir é uma necessidade de sobrevivência. Sim, sobrevivência. Bah, Thaís, agora eu não entendi nada. Como assim sobrevivência? Imagina só comigo uma situação. Você tá em casa, tá com algum familiar, né? E você não dirige o carro, você tem medo, tem bloqueios, não consegue dirigir o carro. E se alguém da sua casa aí passa mal, né? E precisa ser socorrido com muita emergência, com muita urgência, e não dá tempo, né, do socorro chegar, o bombeiro chegar, e daí o que que acontece? Você tá pensando assim, nossa, mas ela apelou mesmo, né? Infelizmente não. A gente nunca sabe, né, o que vai acontecer com a nossa vida. Então, dirigir, né, não é só sobre nós, mas dirigir é uma questão de necessidade, uma questão de sobrevivência, né? Não tá ligado só a nós, né? A não ser um caso ou um caso extremo desse que aconteça algo, mas dirigir vai muito além de nós mesmos, né? Além de da gente ter família, né? Eu não sei se você que tá me ouvindo aí tem filhos. Quando a gente não dirige, quando a mulher não dirige, quando a mulher é totalmente dependente, ela tá passando um sinal para os filhos. Como assim, Thaís? Estou passando um sinal para os filhos. Sim, porque você ensina é pelo exemplo. Não é o que você fala ou o que você faz, mas é o que a criança está aprendendo naquele ambiente, passando insegurança, incapacidade. Eu tenho uma pessoa que eu atendi, né? Ela fez parte de um grupo que eu ajudo as mulheres a superar o medo de dirigir. E olha que incrível a história dela. Ela tinha o sonho de dirigir desde criança. E quando ela cresceu, virou adulta, hoje ela tem 30 anos, ela não entende o porquê que ela não conseguia dirigir. Ela não entendia o porquê que ela entrava no carro e ela chegava a passar mal só em pensar em dirigir. Ela conseguiu tirar a carteira de motorista CNH, mas depois sozinha ela nunca, na realidade, ela nunca conseguiu dirigir sozinha o carro. Ela só conseguiu pegar o carro durante a autoescola lá na aula prática com o instrutor, mas sozinha ela nunca conseguiu pegar o carro. E ela sempre tinha aquilo dentro dela. Por quê? Porque que era o meu sonho desde criança e hoje simplesmente o carro para mim é uma tortura. Ela chegou a ter problemas no casamento do marido dela, falou assim: olha, ou tu dirige, eu não sei o que vai ser de nós, porque ela era totalmente dependente dele. E sabe qual era a questão dela? Tratando essa questão emocional do medo de dirigir, olhando o contexto da história dela, é justamente sobre isso que eu tô falando para você. O pai dela nunca dirigiu. O pai dela tem 50 e poucos anos e ele nunca dirigiu um carro. Ela nunca viu o pai dirigir o carro. O pai era totalmente dependente da mãe. Sim, na casa dela era assim que acontecia. Era a mãe que dirigia o carro e o pai era totalmente dependente da mãe. E o que aquela criança aprendeu? Porque a criança, ela se compadece da dor do outro, né? E ela acaba espelhando, copiando aquilo ali. E ela acabou copiando o pai. A mãe super controladora, cheia de medo, nunca incentivou ela a dirigir, né? Já é outra questão também. Só que o bloqueio maior, o que que era? O pai nunca dirigiu. E por amor ao papai, por amor à mamãe que morria de medo dela dirigir, ela simplesmente não conseguia dirigir o carro. Então toda essa questão foi trabalhada dentro do emocional dela, né? Superando os medos e os bloqueios, tratando tudo aquilo que impedia ela de dirigir. Então, gente, olha que loucura. Olha como dirigir não é só sobre nós.
né? A minha independência, a minha liberdade. Por que que é bom dirigir? Porque tu pode salvar a vida de alguém, né? Tu é praticidade pro dia a dia, é muito prático. Você ir, você voltar, fazer as suas necessidades, ir no mercado, ir pra escola, enfim, sem depender de ônibus, de Uber, sem depender de nada. Então a praticidade do dirigir no dia a dia facilita muito a nossa vida, né? E ainda mais a liberdade de você ir visitar quem você ama com mais frequência, de fazer as suas coisas, enfim, dirigir te traz independência, traz muito benefícios, mas também quando a gente não dirige, a gente manda comandos, né? A gente está dando sinais, principalmente para as pessoas ao nosso lado, principalmente para as nossas crianças que estão nos observando, assim como aconteceu lá, né, com essa aluna que ela superou os medos de dirigir, mas a questão dela era essa que eu tô aqui contando para vocês. Então, o dirigir não é só sobre você, mas as pessoas que estão ao teu redor, que dependem de você, que está se espelhando em você, porque você mesmo sem saber, você está sendo exemplo para alguém. Então, trazer essa reflexão profunda que dirigir não é só sobre você. E também quando a empresa precisa, né? Quando a empresa precisa que você dirige, quando você tem alguma promoção de trabalho que talvez você perde essa oportunidade por não dirigir, enfim, são tantas questões, né? O esgotamento, eu recebo muitas mensagens assim que o marido não aguenta mais, que há brigas dentro de casa porque a mulher não dirige. Então, olha só, como dirigir não é só sobre você. Dirigir vai muito além, né? Tem pessoas que dependem de você. E assim, né, mulher, fala a verdade. Não há coisa melhor do que você ter autoestima, autoconfiança, acessar o seu poder pessoal, sabe? Ter liberdade, ser independente. Você pode conquistar isso. Você sabia disso? Esse medo é extremamente emocional e você pode superar esses medos. E eu tô aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do canal, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém, me segue aqui que eu vou muito te ajudar.